Anápolis, a cidade de Ana. Seu nome é uma homenagem à padroeira do município, Santa Ana, e hoje é uma das cidades mais importantes de Goiás. Anápolis tem uma história rica e cheia de marcos. Sua origem remonta ao final do século XIX, quando nasceu o patrimônio de Nossa Senhora de Santana, um pequeno povoado que com o tempo daria lugar à nossa cidade, que ganhou sua autonomia em 1907. Além do seu crescimento natural, outro fator importante mudou o destino da cidade: a chegada dos imigrantes árabes. Esses pioneiros que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de Anápolis, deixando um legado cultural e econômico que ainda é percebido nos dias de hoje. A minha família veio para Anápolis em 1910. Anápolis era uma criança, né? Anápolis se tornou independente, vamos dizer, né, autônoma em 1907. O meu avô e 4 irmãos vieram de uma cidade que era fronteira do Líbano com a Síria. Chegaram em 1910 e, como todos imigrantes árabes, eles vieram para Mascatear. Meu avô e os 4 irmãos, um foi para os Estados Unidos, os outros 4 vieram para cá, eram 5 no total. Vieram até a última estação de trem, que era Catalão. Não tinha ainda inaugurado a estação de trem em Anápolis. Lá eles montaram no lombo de um burro e vieram mascateando. Mascatear é vender mercadorias. Comprava em São Paulo e vendia. Todos analfabetos, né? Falando muito mal português, mas sabendo fazer negócio, né? Todos comerciantes. Assim como eles, todos os outros que vieram para cá, árabes, vieram para mascatear, ou para fazer comércio, ou trabalhar em algum setor. Anápolis é um entreposto comercial, que foi distrito de Pirenópolis até 1907, ganhou a sua autonomia, mas continuou como importante entreposto comercial. Através da propensão para o comércio, a comunidade árabe, ao chegar no Brasil, encontrou na mascateação o caminho para o seu sustento. Através do ofício de mascate, os grupos de estrangeiros que antes eram vistos como estranhos pelos brasileiros, passaram a ser vistos como parte da comunidade. Os meus avós, quando chegaram, eram chamados de turcos, né? É comum. Só que eles detestavam os turcos, porque os turcos é que os expulsaram lá daquela região. Eles não eram turcos. Por que é que se chama de turco? Porque o passaporte deles, ou o visto de permissão de viagem, vinha com a permissão do governo turco. Chegava aqui no Brasil, lá em Santos, eles eram identificados como turcos, mas nenhum deles era turco. Mais tarde, Anápolis vai conhecer a Rua General Joaquim Inácio, ou Rua dos Turcos, né? Cheia de armarins, cheia de coisas para vender, né? Tecidos e bugigangas de todo tipo. É a Rua dos Turcos aqui em Anápolis. Nunca teve nenhum turco lá. Foi a Revolução Turca. O domínio turco aconteceu em 1958. E eu já tinha parentes aqui no Brasil, tios. E aí meu pai resolveu nos tirar de lá e trouxe. Eu era criança. Então minha história, eu nasci no Líbano, vim para cá em criança. Em 1964, meu pai resolveu nos levar de volta para a terra dele, para estudar lá, conhecer a terra dele, conhecer a língua. Então houve esse corte de Anápolis, saí de Anápolis aos 8 anos, mais ou menos, eu fui embora para o Líbano. Isso em 1964. Centenas de milhares de árabes deixaram seus países de origem em busca de novas oportunidades. Impulsionados pela estabilidade política e pela esperança de um futuro melhor, muitos escolheram o Brasil como destino. Na verdade, eu não vim direto em Anápolis. Meus pais, até meu pai terminar os negócios dele lá, eu vim com os jovens, meus irmãos, os rapazes, primeiro, por causa da guerra. Então, tinha que tirar primeiro do país os jovens. Aí eu vim com meus irmãos. Eles saíram de um lugar tão distante, né? E chegar mais distante ainda no centro do Brasil. Imagina o que é
o centro do Brasil em 1910, né? Em 1903, quando o Joaquim Charrud chega aqui, mas eles vêm porque essa região nossa é uma região importante do ponto de vista comercial. Então, vamos pontuar o seguinte: Anápolis era um berço de águas, né? Microbacias, 4 ou 5 microbacias, água em abundância. Um lugar que era estratégico para o comércio com o restante do país, para o norte do país. E esses homens e mulheres que vieram, eles tinham essa gana de enriquecer, de fazer comércio, de melhorar a vida, porque todos eles vieram por causa da pobreza extrema no Oriente, né? Na região do mundo árabe. Eles vieram para ganhar a vida. Anápolis foi se fixando como um entreposto importante. Meus tios já eram comerciantes, né? Cerealistas, a família toda já estava aqui, né? Já histórico, familiar, de comerciante todo, como todo libanês que veio, né? Já tinham arraigado comércio, né? Todos vieram para praticar o comércio, não tinha outra coisa. E eles começaram mascateando, foram amealhando alguma riqueza, e assim que era possível, eles colocavam as suas lojinhas, continuavam se deslocando para São Paulo, comprando as mercadorias e vendendo aqui. Comprava o arroz, beneficiava e sacava e vendia. E eles foram crescendo. Tanto é que a gente pode citar assim uma pleiade de imigrantes árabes que enriqueceram, que participaram do crescimento da cidade. E é interessante, eles vieram para construir as suas famílias, para dar melhores condições de vida, mas todos eles tinham um objetivo individual, mas também uma orientação coletiva. Eles tinham cuidado com a coletividade, com os outros. O árabe, de uma forma geral, ele é muito dado. Ele tem uma vontade e um ímpeto de se relacionar. Muito bem, eles são conhecidos pela culinária e eles são também conhecidos pelas brincadeiras, pelas piadas. Eles são de fácil tratamento. Aqui em Anápolis, muitos deles fizeram riqueza e marcaram não só a cidade de Anápolis, mas a nossa região e alguns até o Brasil, né, foram referenciais para o Brasil inteiro. A primeira leva, né, daqueles que imigraram, todos comerciantes, todos preocupados consigo, com a família, mas também com a coletividade. É um prédio que hoje é perto do Itaú, ali na Engenheiro Portela, onde a colônia árabe quase toda morava lá. E eu optei por criar meus filhos aqui. Anápolis oferecia tudo, né? Assim, de conhecer as pessoas, era uma cidade onde a gente tinha liberdade de andar, liberdade. Tinha o Joque, na época que ajudava as mães, tudo carregavam as crianças, os lanches, né? Os meus lanches, até hoje, todo mundo fala, nossa, os lanches, quando você abria aquela caixa, seus filhos. A imigração árabe para o Brasil não se limitou somente aos sírios e libaneses. Palestinos também buscaram novas oportunidades em nosso país, integrando-se à sociedade e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico, especialmente no comércio. Além disso, trouxeram consigo uma rica herança cultural, com destaque para a religião. Meu nome é Fuad Mohamed Alan, eu sou farmacêutico bioquímico. Os meus pais são palestinos. Eles imigraram para o Brasil no ano de 1952. Um dos motivos que fez eles imigrarem para o Brasil foi devido à guerra entre Palestina e Israel em 1948. E o meu tio já havia estabelecido aqui no Brasil em 1950 e o meu pai chegou em 1952. Aí depois de alguns anos ele retornou à Palestina, casou com a minha mãe, teve 3 filhos na Palestina e retornou ao Brasil com ela. E eu nasci em Anápolis, eu e mais 2 irmãos. Então, dos motivos que fez eles imigrarem para o Brasil foi a perspectiva de melhores condições de vida, né? Melhores condições financeiras, até mesmo porque estava
em meio a uma guerra, e o Brasil já era um país muito próspero, que estava recebendo muitos imigrantes, e eles aproveitaram e vieram. Então, eles vieram de navio, foram 30 dias de navio até chegar no Porto de Santos. Lá eles embarcou em Santos e vieram direto para Anápolis. Pois já tinha um tio meu que já estava estabelecido em Anápolis. Passaram bastante dificuldade. Primeiro que vieram sem nenhum dinheiro, né? Sem falar o idioma, costumes diferentes. Então, foi tudo muito difícil. E ele começou trabalhando como mascate, né? Vendendo de porta em porta, vendendo a pé. Depois ele já comprou uma bicicleta, mas grande parte do trabalho dele foi mascateando, né? Na linha férrea, né? Que era de Anápolis até Araguari. Então, eles saíam durante a semana e não tinha dia de retorno. Os árabes da Palestina, eles vêm depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, 48 49, fundação do Estado de Israel em 48, e aí então os palestinos começam a emigrar e muitos deles vêm para Anápolis, e pelo menos 35 famílias deles vêm para Anápolis. Contribui com a outra riqueza também, que é a riqueza cultural religiosa, não é? Os primeiros árabes que vieram, todos eram cristãos. Antes de 1948, 45, 46 na verdade, nós não temos nenhum registro de um árabe que não seja cristão. A partir de 1948 chegam os palestinos, e aí então chega em Anápolis o islamismo, né? E na década de 70 eles ganham um terreno, na década de 80 eles constroem a primeira mesquita do estado de Goiás, que é uma mesquita que está ali perto da rodoviária de Anápolis, né? As tradições árabes era muito tranquila, né? Agora, a maior dificuldade seria em relação à religião, porque nós somos muçulmanos, né? E naquela época não tinha nenhuma mesquita, não tinha nenhum líder religioso para orientar os filhos dos palestinos, né, dos muçulmanos. Então, a gente teve uma certa dificuldade nessa questão da religião. Então, era repassado mesmo dos pais para os filhos. Inclusive, eu sou o presidente da Sociedade Beneficente Muçulmana de Anápolis, né? O meu pai já era um dos pessoal da diretoria, né? Um dos integrantes da diretoria, e eu dei sequência após o falecimento dele. Em relação aos árabes de Anápolis, né? Vale a pena ressaltar que os pioneiros em Anápolis foram os sírios e os libaneses, né? De acordo com os historiadores de Anápolis, em 1903 foi o primeiro libanês que veio a Anápolis, né? E depois vieram os sírios, e na década de 50, 52 vieram os palestinos. Então, os palestinos foram os últimos árabes que vieram a Anápolis, né? Colonizaram Anápolis e contribuíram para o desenvolvimento comercial aqui na cidade de Anápolis e no estado de Goiás. A fé foi um alicerce crucial durante o processo de adaptação em uma nova terra. Ela oferecia não só conforto espiritual em tempos de incerteza e saudade, mas também ajudava a preservar a identidade cultural e os laços com suas raízes. Nasci num lar cristão no Líbano, né? Diferentemente de que as pessoas acham que naquela região não tem cristãos, tem. Eu vivi numa época do Líbano onde o cristianismo era dominante, né? Era aberto para missionários, era aberto para... Até 1973 tinha uma abertura de missionários, jornalistas, tudo que você podia imaginar de bom, porque o Líbano é um país livre. A questão religiosa que eu falo, que me pesava muito, porque eu sempre fiz questão de criar meus filhos dentro da igreja. E eu casei, eu sou presbiteriana e casei com ortodoxo, né? São
assim, questões diferentes, né? Então, eu precisei a vida toda levar meus filhos para a igreja ortodoxa e para a presbiteriana. Foi essa parte que mais, uma das partes que eu mais preservei foi essa questão, porque eu fiz questão que eles aprendessem a palavra de Deus, né? Como eu fui criada no Líbano, né? Meu pai nos levava para a igreja toda. A família sempre foi o núcleo central da comunidade árabe. Através da culinária, das celebrações e da transmissão de valores, os imigrantes garantiram que as novas gerações mantivessem viva a tradição e os costumes de seus ancestrais, fortalecendo os laços familiares e preservando a identidade cultural. As culturas, as tradições, até mesmo que os filhos não se casaram com árabes, né? E com isso vai despurificando essas tradições. Eu ainda preservo em questão de sobrinhos, netos, eu faço questão da família. Eu acho que é um amor muito envolvido e me foi transmitido, né? Manter as tradições que eu, em minha casa, já foi uma casa de muita festa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento passar de geração para outra. E ensino a culinária, né? Ensino, faço questão de passar meu legado para tem muitos brasileiros aprendendo, né? Os árabes, como todos os imigrantes, dentro de um mundo que hoje nós chamamos de multicultural, né? Eles trazem as suas características de organização, de pensamento, de sentimento, mas também eles e nós todos vamos pegando isso uns dos outros e nos adaptando ao momento. A comunidade árabe deixou um legado inestimável em nossa cidade. Além de enriquecer nossa cultura com suas tradições e gastronomia, os imigrantes e seus descendentes contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico, especialmente no comércio. A valorização da família, a ética no trabalho e o espírito empreendedor são apenas alguns dos valores que a comunidade árabe trouxe para a nossa cidade, moldando nossa identidade e fortalecendo nossos laços comunitários. Meus filhos fizeram raiz. Eu não sei se é algo da minha infância que eu tive que me deslocar para outra terra. Hoje eu vejo a importância, foi muito bom, foi excelente. Eu acho que isso acrescentou muito para a minha vida pessoal, que a cultura, essa coisa, eu bebi tudo que eu podia beber na fonte do Líbano e trazer comigo. E eu faço questão de passar isso. Eu só tenho a agradecer não só a cidade de Anápolis, como o Brasil em si, né? Que acolheu minha família, deu oportunidades para os meus pais, deu oportunidade para mim, para meus filhos, e que a gente possa retribuir ao povo brasileiro tudo o que foi nos oferecido. Anápolis é o nosso berço, né? Nós crescemos aqui. Eu mudei daqui 2 vezes, mas por um período muito curto. E fui vereador da cidade por 2 mandatos. Depois fui vice-prefeito e fui prefeito da cidade. Então, isso mostra a minha paixão pela cidade, né? Criei meus filhos aqui, agora os netos chegando. Acho que a cidade somos nós. A gente não trabalha só para a gente também trabalha para um coletivo. Mas eu sei também que muitas pessoas da nossa cidade estão envolvidas com o coletivo, sabe? Estão pensando nessa construção cultural, nessa sociedade melhor, enfim, que a gente busca. Anápolis representa a vida desses todos e a vida minha, que também está passando, é de vocês que está chegando agora. A história dos imigrantes árabes é a
acima de tudo, uma história de superação, resiliência e construção. Ao trazerem consigo suas tradições e costumes, eles moldaram a identidade de nossa cidade. Suas vidas se entrelaçaram com as nossas e suas conquistas se tornaram parte da nossa história. Ao conhecermos a herança árabe em nossa cidade, entendemos também a nossa própria história, reconhecendo que todos somos parte deste grande mosaico cultural.